Bom dia, irmãos. Obrigado mais uma vez por acompanharem a gente no nosso culto online. Obrigado aí por mais... Vamos agradecer a Deus aí por mais essa semana que possamos estar juntos, mesmo virtualmente. E hoje nós temos, na verdade, dois avisos só. O tradicional aviso do acampamento, nosso Maricota 2021, no Carnaval. Então, se você quer ir, fale com o Marcos, fale com o Reinaldo, deixe seu nome, comece a pagar, porque aí vai ficar muito mais fácil para você poder se organizar financeiramente, ok? E se você quiser chamar pessoas, quiser chamar amigos também, sem problema. Principalmente porque muitas igrejas não sabem como vai ser essa questão do carnaval. Então pode ser uma oportunidade de você poder chamar algumas pessoas para participar com a gente, ok? Segundo aviso, temos um recado bem especial do pastor Samuel em relação à nossa volta dos cultos presenciais. Então, presta atenção que vai ser muito importante o que ele vai falar para nós agora. Graça e paz, meus amados, um aviso especial para você aí que está orando pelo nosso retorno, pela nossa volta. Eu tenho notícias para vocês, tá bom? Falando especificamente como pastor da Igreja Evangélica Congregacional do Moinho Velho, do Ipiranga, eu quero falar para vocês em nome da liderança da igreja. Nós temos considerado muito a possibilidade de voltar ao nosso culto, só que ele está atrelado a algumas condições. Quais são essas condições? Nós precisamos, e já temos, um protocolo que atende às necessidades, ou as especificações da Prefeitura de São Paulo. Como nós estamos dentro do município de São Paulo, precisa atender alguns requisitos da Prefeitura. Então, nós já temos esse protocolo. Nós estaremos divulgando nessa semana o nosso protocolo, ok? Então, eu gostaria que todos os membros da nossa igreja e pessoas que fazem parte ou têm se congregado aqui conosco, estejam lendo, estejam vendo onde você se encontra. Se você está na faixa de risco, se você não está na faixa de risco, tá? Por que isso? Porque nós também, para voltar, precisamos de pessoas. Como você sabe, hoje nossa equipe aqui de gravação, estamos normalmente em 2 ou 3 pessoas. Então, nós precisamos de pessoas. Só que existe também a necessidade de termos o cuidado. Então, precisamos estabelecer também uma escala que atenda às necessidades das nossas atividades. Então, eu gostaria, o Jaime, eu vou pedir para ele colocar aqui, tá? O meu número de telefone. Caso você não esteja dentro do grupo de risco, caso você não esteja no grupo de pessoas que tem alguém em casa que está no grupo de risco, tá? Eu gostaria que você, e você está disposto a servir, eu gostaria que você entre em contato comigo e que você fale comigo para a gente ter uma quantidade de pessoas que nós precisamos ter aqui. Para quê? Para lidarmos com a nossa recepção. Nós precisamos de pessoas para executarmos o nosso protocolo sanitário, ok? Pessoas que vão estar trabalhando na parte da recepção, pessoas que vão estar aqui talvez tocando ao vivo, ok? Pessoas que trabalhem na área da projeção, ou mesmo com a gravação e assistência aqui com Jaime na mídia, e o pessoal também do Ministério Anjos da Guarda, ok? Ao nós termos tudo isso, nós podemos começar a trabalhar na atividade da nossa igreja, no nosso culto presencial. Claro, com número de pessoas reduzido. Nós estamos trabalhando também para que uma pré-inscrição seja feita. Isso está todo esclarecido lá dentro do protocolo que nós vamos liberar essa semana, como já mencionei. Então, por favor, preste atenção a esse tipo de comunicação, ok? Continue orando para que o Senhor nos dê muita sabedoria, muito discernimento. E você que está aí com desejo de servir, entre em contato comigo, por favor. Nós precisamos estruturar isso para voltarmos com toda segurança e responsabilidade. Que Deus abençoe vocês, que Deus guie a nossa semana, que Deus guie o nosso dia
e que o Senhor nos dê muita sabedoria e discernimento em tudo que iremos fazer. Deixo vocês com a graça e a paz do Senhor. Obrigado, pastor Samuel. E como ele falou, se você ainda não está no nosso cadastro do WhatsApp, está passando o número aqui na tela, se inscreva e acesse as nossas redes sociais para que você possa realmente receber todas essas informações que o nosso pastor passou. Ok? Obrigado. Aniversariantes, mês de setembro, sempre cheio. Hoje faz aniversário o Samuelzinho, filho do Anderson e da Carol. Durante a semana, terça-feira, dia 22, temos 2 aniversariantes. A Marina, irmã da Ana, filha do Genilson e da Fabi. E o nosso queridíssimo Bruno Cola, sim, nossa cabeça brilhante. O cara que nós gostamos sempre de lembrar com muito carinho do aniversário dele, né? Então não esqueça de dar os parabéns para ele, dar aquelas saudações corintianas para ele. Com certeza ele vai gostar. Dia 23, a Isabela Cristina. Então, dê os parabéns para ela também. Dia 24, a Camila, irmã da Rebeca. Então, se você puder lembrar também, tiver o contato dela, se for mais próximo, mande os parabéns para que ela sinta o carinho da nossa igreja. E dia 24 também, o Luiz, filho da Mel e do Wilson, fazendo 18 anos já, agora já um adulto, né? Então, dê os parabéns para ele também, para que ele realmente se sinta o carinho da nossa igreja. E por fim, dia 26, nada menos que a nossa Dani, esposa do Tiago e mãe do Ricardinho. Então, dê os parabéns para ela também vai ficar bem feliz, uma pessoa super alegre. Então, dê os parabéns para ela para que ela se sinta realmente querida pela nossa igreja. Ok? E agora fica com uma música e depois a pregação do pastor Samuel. Um bom domingo a todos.
Graça e paz, amados. Mais um domingo, que Deus nos abençoe mais um dia. Louvado seja o Senhor pela sua graça, sua misericórdia e seu poder tem se renovado mais uma vez na nossa vida. Hoje continuamos nós com a nossa exposição da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E o título dessa pregação é Os efeitos de conhecer a Deus. Você que anota, você que gosta de sempre levar em conta os temas, então anota aí os efeitos de conhecer a Deus. Mais um tempo aí que nós temos como cristãos para considerar e pensar o que significa ser cristão, o que significa ser igreja, o que significa conhecer a Deus. Às vezes a palavra conhecimento, e isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje, às vezes a palavra conhecimento ela tem muitos significados adjacentes, né? Que de fato não trazem à tona ou de fato não demonstram o que a palavra de Deus quer dizer quando nós falamos sobre conhecer a Deus. Isso eu queria estudar hoje com vocês. E semana passada a gente lidava com as virtudes, né? As virtudes que não podem faltar na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, né? 3 virtudes que não podem faltar no corpo de uma igreja que foi alcançada pela mensagem do Evangelho. Queria que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e depois nós vamos relembrar essas 3 virtudes que nós víamos semana passada. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por essa oportunidade que nós temos mais uma vez de nos reunirmos, ainda virtualmente, ainda, Senhor, com a distância, né, que separa cada um de nós, cada um no seu lar, cada um no seu convívio. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo, pessoas que estão nos ouvindo. Abençoa aquele, Senhor, que tem parado um momento do seu dia para ouvir a Tua palavra. E eu peço que nesse momento o Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós, aqueles que Te reconhecem como o único e suficiente Salvador, Ele venha abrir a nossa mente e o nosso coração para que a Tua palavra seja clara para nós, que ela seja prática e que ela fale no nosso coração. Como sempre te peço, Pai, mais uma vez eu quero te pedir que a Tua palavra seja como uma semente colocada no nosso coração para trazer frutos. E frutos que venham a ser visíveis, frutos que venham a ser multiplicados, porque isso demonstra de fato o crescimento. Oramos pedindo, Senhor, sempre muita sabedoria para todos nós, ainda nesse momento de pandemia. Precisamos de entendimento de que o Senhor continua sendo Deus, apesar de todas as dificuldades. Eu oro dessa maneira e deixo nas Tuas mãos o resto desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. As 3 virtudes que nós lidávamos semana passada, ou nos episódios anteriores, você vai se lembrar que uma delas é a fé. Mas não fé em qualquer coisa, sino fé em Cristo Jesus. A fé significa acreditar nele como meu Senhor e meu Salvador. O amor, e o amor especificamente aqui é o amor uns pelos outros, o amor pelos santos, o amor pelo corpo de Cristo, o interesse pelos meus irmãos e as minhas irmãs. Esperança também deve tomar conta de pessoas que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. Esperança essa que está nos reservada nos céus. Então, por favor, preste atenção de que essas 3 virtudes nós podemos ler que já estava presente na igreja de Colossos. Lembra que durante todo esse discurso que nós estamos falando aqui, Paulo vem ressaltando o que já tinha dentro daquela igreja, as virtudes deles. Então, o que nós podemos dizer? Nós acabamos de falar que 3 virtudes eram necessárias estar presentes na vida de uma igreja que tinha sido alcançada pelo Evangelho. Essa igreja já tinha essas virtudes. Então nós podemos dizer, eles eram crentes, sim. A igreja de Colossos eram irmãos chamados
assim por Paulo. Mas nossa, pastor, olha, se tudo isso aquela igreja já tinha, o que há de errado com esta comunidade? O que realmente não condiz com a vida cristã? Porque, tá bom, para que ele escreveu essa carta então, se eles tinham aquelas virtudes? Por isso, eu queria abordar com vocês aqui um dos primeiros argumentos do apóstolo Paulo, lidando, lembre-se, contra o filosofismo. Lembre-se de novo daquela pequena frase que diz o seguinte, que os sofistas, né, os filósofos ensinavam que o conhecimento, que tipo de conhecimento nós vamos trabalhar, tá? O conhecimento liberta. E era ele que iria nos trazer a capacidade de viver uma vida plena. Isso é o que os filósofos dizem, mas de forma muito clara, o apóstolo Paulo ele irá construir um argumento da seguinte maneira, argumento para lutar contra o filosofismo, e ele faz isso interessantemente depois de apresentar as virtudes que os colossenses já tinham. Ele irá dizer ainda no versículo 6 do capítulo 1 de Colossenses, abra sua Bíblia comigo lá, Colossenses capítulo 1, verso 6. Veja o que ele vai dizer. Lembre-se, Paulo está construindo um argumento para destruir essa frase ou esse pensamento que os sofistas ensinavam. Ele vai dizer assim: o evangelho, o que chegou até vocês, por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Uma coisa que tem que ficar claro para você, antes de nós abordarmos esse texto aqui, é que, de fato, os sofistas, eles pregavam de que o conhecimento liberta. Mas antes de você entender de que o conhecimento liberta, eles achavam que o conhecimento era um conhecimento especial, algo místico, algo guardado somente para aqueles que se dedicavam ao estudo, algo que somente era guardado para aqueles seres especiais. E Paulo quer falar contra tudo isso, porque Paulo fala que o evangelho chegou até vocês, e quando fala vocês, ele está dizendo todos. E ele diz, não só até vocês, ou seja, não existe uma casta especial, né? Sino por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo. Paulo está dizendo que a verdadeira mensagem do evangelho, ela cresce, ela frutifica, como também ocorre entre vocês. Então Paulo está dizendo, foi o verdadeiro evangelho o que foi pregado para vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Por favor, se você está com a sua Bíblia ali, você quiser riscar debaixo de toda a sua verdade, perceba que Paulo está dizendo que não há conhecimento que não lhes tenha sido passado aos colossenses. Tudo lhes foi ensinado. Então, não há nenhum tipo de conhecimento místico pelo qual eles devem correr atrás. Só que eu quero que a gente preste atenção a uma coisa aqui, que Paulo vai dizer, que o verdadeiro evangelho, ele vai frutificando e crescendo. A mensagem do apóstolo Paulo, especificamente, chama a atenção para uma metáfora. Qual metáfora? A metáfora de uma árvore frutífera. A metáfora de frutos que nada mais indicam produtividade, crescimento, resultado. Só que estes resultados, essa produtividade, ela vem de uma condicional. Existe uma condição. Uma árvore é a metáfora que o apóstolo Paulo decide usar. Uma árvore que é plantada, que dá frutos e que dá resultados visíveis. Interessante que o evangelho deve dar resultados visíveis. Tem a ver com crescimento. O evangelho tem a ver com desenvolvimento do seu caráter. Tem a ver com crescimento contínuo e resultados produtivos. O que Paulo está mostrando é que onde o evangelho passou,
onde o Evangelho se desenvolveu e ainda desenvolveu raízes, ele cresce, dá frutos. Então, dessa maneira, em Colossos, eles também poderiam vivenciar essa realidade do crescimento e puderam, de fato, fazer isso na prática do Evangelho dia a dia. Como assim, Samuel? Veja, existe uma condição para que o Evangelho de fato cresça, frutifique e multiplique. Esse crescimento somente ocorre pelos seguintes motivos. E eu quero que você veja o verso 6. O crescimento de fato na vida de um cristão, na vida de uma igreja ocorre desde o dia em que ela é capaz de ouvir e entender a graça de Deus. Porque veja o que vou ler de novo o verso 6, ele diz: o evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também acontece ou ocorre entre vocês. Mas desde quando ocorre esse crescimento? Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus. Pessoal, o crescimento, o desenvolvimento, o vivenciar os frutos do dia a dia da vida cristã, o poder crescer e se desenvolver no seu caráter cristão, somente será ou virá a acontecer quando nós entendermos o que significa o Evangelho. O Evangelho não é uma coisa que a gente deve achar que sabe, não é um conhecimento teórico. O Evangelho não é algo que a gente deve sentir, não é um sentimento, não é algo que simplesmente deve te fazer chorar, tremer, gritar ou tirar umas lágrimas de você. O Evangelho não é somente uma mensagem motivacional. O Evangelho não é simplesmente um reforço positivo para a sua vida. O Evangelho não é um monte de palavras bonitas que podem sair da minha boca ou de qualquer outra pessoa que está ensinando a palavra de Deus. O Evangelho é um modo de vida. E esse modo de vida que nós devemos ouvir e entender. É uma maneira de enxergar a vida. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de Cristo Jesus. De que o pecado entrou no mundo por conta de um homem chamado Adão. E por culpa dele, todos nós que somos descendentes de Adão, estamos condenados à morte juntamente com eles por causa do pecado. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia faz sentido porque, assim como por um homem entrou o pecado, por um homem entra a salvação. Interessante que um homem foi feito e criado à imagem e semelhança de Deus e se chamava Adão. Mas esse homem pecou, ele caiu, ele errou com Deus, ele virou as costas para Deus. Mas do mesmo jeito, um homem foi gerado pelo poder do Espírito Santo, com a mesma imagem de Deus, como nós já vimos, que Cristo não é um ser criado, Ele é um ser gerado, Ele é homem, Ele é Deus, e ao contrário de Adão, Ele não virou as costas para o Pai. Só que como o salário do pecado é a morte, alguém teve que pagar esse preço. Não sei se você já se perguntou por que Cristo morreu. Cristo morreu para pagar o que Adão fez e o que todos os seus descendentes fizeram e farão algum dia. Então era necessário um sacrifício que fosse propício, especificamente colocado por Deus, para cobrir a cota. Só que esse sacrifício foi um sacrifício divino, onde Cristo morreu numa cruz, onde Deus derramou toda a sua ira sobre ele,
onde o peso do pecado do mundo, do passado, do presente e do futuro foi jogado nele. E o seu sangue derramado é uma moeda que cobre o pagamento, a dívida do pecado. Só que Cristo não teria somente pago a dívida se ele morresse. Porém, acima da dívida, ele traz uma esperança. E essa esperança é da ressurreição. Porque quando Cristo ressuscita, ele vence o maior de todos os inimigos da humanidade, que é o pecado, que é a morte. E ele nos traz vida para todo aquele que nele crê. João, capítulo 3, verso 16 até o 18, vai falar muito bem sobre isso. Interessante que um dos versículos, não lembro se é o 17 ou 18, fala que quem nele crê não está mais condenado, mas quem não crê permanece na condenação. Essa é a boa nova do Evangelho, só que a boa nova do Evangelho que aqui Paulo está falando, gente, é que você acaba de ouvir a mensagem do Evangelho. Só que não adianta você ouvir a mensagem do Evangelho para trazer transformação para a sua vida. De fato, ouvir e acreditar te faz salvo. Porém, a transformação que redunda de uma vida voltada para Deus somente acontece quando a gente assume a palavra de Deus, quando a gente reconhece a palavra de Deus. E tem uma parábola muito boa que ilustra essa ideia, que está em Marcos, capítulo 4. E eu quero ler o verso 8 especificamente, que fala da semente que caiu em boa terra. Aquela semente é a palavra de Deus, que germinou, cresceu e deu uma boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Deu frutos. E uma coisa, no verso 13... os discípulos, quando Jesus lhes falou a parábola, eles ouviram, mas eles não entenderam. E veja o que Jesus vai falar, Marcos capítulo 4, verso 13. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Como então se apropriarão dos ensinos que eu estou trazendo para você, que é para mudar a sua vida? De fato, ouvir a mensagem é o que traz a salvação. Por quê? Porque ouvir, a fé vem pelo ouvir. E a fé é acreditar no que eu ouvi. Só que não basta só isso para o desenvolvimento da vida cristã. Não estou dizendo salvação, preste atenção. A salvação é uma coisa que está guardada no poder do Espírito Santo. Ele que nos convence, Ele que transforma, Ele que nos traz do mundo das trevas para o mundo da luz. Ele nos faz cientes de pecado. Estou falando de uma vida cristã, de uma maneira de se viver, uma maneira de se relacionar, uma maneira de pensar, onde entender o Evangelho é o que transforma a minha vida. Veja, Marcos 4:20 vai falar: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Quando Jesus explica para os seus discípulos, elas aceitam a palavra de Deus, elas guardam no coração. Elas não somente ouvem, sino elas guardam, elas consideram, elas aceitam. E dão uma colheita a 30, 60 e até 100 por um. Nessa perspectiva, leia essa parábola e veja que todos os outros lugares onde a semente caíram, é que a mensagem tinha chegado lá. Pessoas ouviram, mas as coisas ao seu redor foi o que determinou em grande parte o resultado daquela mensagem, porque elas não guardaram no coração. E guardar no coração quer dizer entender. E eu somente vou conseguir viver a vida que Cristo tem para mim quando eu entendo. E o entendimento
dentro da palavra de Deus, a palavra entendimento, em contraste com qualquer outra coisa que nós podemos aprender nessa vida, o entendimento da palavra, ela se evidencia pela mudança de vida. Quer guardar essa frase? O entendimento da palavra de Deus, ela se evidencia pela mudança de vida. O entendimento. Ouvir, pessoal, eu prego todo domingo. Você ouve rádio todo domingo. Você ouve mensagens da palavra de Deus que te encorajam durante toda a semana. Você ouve irmão compartilhando devocional, ou talvez até o presente diário. Você ouve. Agora, entender aquilo, entender a mensagem, entender o Evangelho, é o que vai trazer transformação para a sua vida. De alguma maneira, o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho é uma mensagem que a gente escuta, que a gente entende, e que essa mensagem modifica as minhas ações, modifica o meu modo de agir, modifica o meu modo de viver. Então, de alguma maneira, o apóstolo Paulo nos diz que o crescimento de um indivíduo e seu desenvolvimento dentro de uma comunidade cristã está totalmente atrelado ao entendimento da palavra de Deus, ao guardar a palavra de Deus no coração. Talvez você que está ouvindo e assistindo está pensando aí, Senhor, tem tanta coisa na minha vida para mudar, e talvez você esteja considerando de fato tudo que nós temos conversado até aqui. E olhando às vezes para a sua vida, te vem à mente e que você está longe de Deus. E você pensa assim, nossa, eu não sou em nada parecido com o que Cristo quer que eu seja. E às vezes você se frustra, porque você vê que tem crescido pouco. Mas então o que devo fazer? Essa é uma boa pergunta. A parte prática é você ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus requer não somente ouvir, sino entender o Evangelho e as boas novas de Cristo. Viver de modo diferente. Porque lembre-se o que diz Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, que já não vivo eu. Uma vez que eu reconheci o Evangelho e entendi ele, eu devo entender que a minha vida não me pertence. E como minha vida é de outro, é do Senhor, eu devo viver como Ele quer. Só que como que o Senhor quer que eu viva? Você somente entenderá e viverá de fato da maneira que o Senhor quer que você viva quando você começar a ficar quieto. Como assim? Às vezes a gente está no meio de pessoas que gostam tanto de falar e não gosta de ouvir. Tem gente que quando ora fala muito mais do que para ouvir o que Deus tem para dizer. E como que eu vou ouvir, pastor, o que Deus tem para dizer? Simples. No silêncio, abrir a palavra de Deus e começar a meditar no que o Senhor está dizendo para a sua vida. Porque a gente gosta de orar, mas orar com aquele coração reclamão, com aquele coração que só percebe que falta coisas, com ingratidão. Eu não sei se você é do pessoal que gosta de ficar reclamando de tudo, ou se você é do pessoal que gosta de ficar quieto e entende que Deus tem muita mais coisa para me dizer do que eu tenho para dizer para Ele. A mensagem do Evangelho ela é transformadora, ela faz entender quem Deus é e quem eu sou em relação a Ele. E por entender quem nós somos, a nossa maneira de viver deve mudar. E aqui eu quero que você pare para prestar muita atenção, porque o filosofismo, depois de tudo que eu acabei de falar aqui, eu quero que você preste atenção que o filosofismo pregava algo parecido. E você lembra daquela frase que eu disse no começo, que o conhecimento liberta? Pois é, não é por acaso parecido com o que nós acabamos de falar?
de que você precisa conhecer a Deus, entender a mensagem, e isso vai trazer transformação? Pois é, era o que os gnósticos ou filósofos diziam, mas eles se referiam a outro tipo de conhecimento, a um conhecimento que melhora a vida e que traz liberdade, um conhecimento que era restrito somente a algumas pessoas, aos mais dedicados ao estudo, né? Até dizendo como se fosse uma seita de iniciação, que o que eles tinham recebido não era um conhecimento completo, sino era um conhecimento vão. Os filósofos falavam isso. Porém, você vai se lembrar lá no verso 6, que eu disse o final do versículo, que Paulo diz que todos os colossenses chegaram ao conhecimento da plena verdade. E o apóstolo Paulo desmantela esse pensamento e destrui esse argumento no que diz respeito a esse tipo de pensar, porque ele está focado em coisas contrárias ao que eles vão dizer. Paulo, ele sabe que o conhecimento do Evangelho e a sua compreensão traz transformação. Sim, mas que tipo de conhecimento é esse que Paulo disse e onde se diferencia com o que os filósofos falavam? Será que é um conhecimento esotérico? Será que é algo super escondido que somente os escolhidos podem entender? Será que é algo que ninguém pode acessar, que ninguém pode conhecer, senão somente uma casta superior? É óbvio que não. Era contra isso que Paulo está dizendo. Porque era isso que o filósofo pregava. Ele dizia que existiam graus de conhecimento e que somente alguns iriam se libertar, de fato, dessa vida carnal. Mas veja como Paulo constrói esse raciocínio. Ele vê o verso 7. Vê comigo. Gente, vocês aprenderam o evangelho de Epáfras. Verso 7 do capítulo 1. Nosso amado cooperador, é interessante, fiel ministro de Cristo. Epáfras, gente, era nada mais e nada menos do que um servo como qualquer um. Um homem comum. Não era alguém super, ultra, mega especial a quem uma revelação lhe foi dada. Não, ele foi alguém que aprendeu o evangelho de alguém e que levava o evangelho para outro alguém. Assim como você que está assistindo ouviu o evangelho, às vezes de quem? Da professora de EBD, do professor de EBD, do pastor, às vezes é da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, eu não sei de quem você ouviu. Mas não foi alguém especial, alguém membro de uma seita suprema que veio trazer um conhecimento especial para você. Não, foi um homem pecador assim como você e eu. Era isso que Paulo queria dizer, e interessante as palavras que ele vai usar, porque ele vai chamar Epáfras de cooperador. E cooperador quer dizer homem igual a mim. Eu sou apóstolo de Cristo. Você lembra que Paulo disse isso? Apóstolo de Cristo Jesus. E ele está dizendo que no mesmo patamar estava Epáfras. E sabe como você pode entender melhor isso? Quando Paulo vai dizer fiel ministro de Cristo. Sabe o que significa a palavra ministro? Servo. Alguém que serve às mesas. Alguém que serve a outro superior que é Deus, mas que serve para os interesses dos outros. Sabe por que isso é muito diferente do que os filosofistas pregavam? Porque Paulo está dizendo nada mais e nada menos aqui de que Epáfras era alguém que era reconhecido por ele como mestre. Porque os outros não representavam o supremo mestre que é Cristo, senão se representavam a si mesmos e pregavam de um super conhecimento que só eles tinham. Porém, Paulo está dizendo não. O conhecimento do Evangelho e da verdade foi dado a todos os homens, até o mais comum deles. Então você que assiste não pode me dizer, nossa, as coisas da Bíblia são muito difíceis de se entender. São difíceis de se entender porque a gente não para perguntar, para considerar, para pensar.
porque é um conhecimento que está aberto a todos. Veja, Paulo fala que Epáfras é um fiel ministro de Cristo, um servo do Senhor para conosco, e que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Ou seja, gente, Epáfras tem mostrado um fruto totalmente contrário ao que os outros mestres, filósofos ensinam. Eles se gabam do conhecimento que têm, que somente eles sabem e que eles sempre são superiores a você. Porém, Epáfras, ele é um servo fiel, humilde, igual a nós, que coopera com o nosso ministério, mas que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Ou seja, alguém que além de se interessar com o ministério, se interessa com vocês. Quantos pastores, quantos líderes assumem certos nomes e posições para se colocar acima de outras pessoas, pensando que só eles atingiram aquele patamar e que ninguém nunca pode chegar até eles. Esse é o pensamento que os gnósticos e os filósofos pregavam naquela época, contra esse tipo de heresia que Paulo está pregando. Se alguém escutou e entendeu o Evangelho, foi porque alguém algum dia lhe falou das boas novas de Deus. Alguém lhe explicou o Evangelho e você tentou compreender. Alguém lhe ensinou as boas novas e você entendeu que precisava de Deus. Não tem outro caminho de salvação a não ser o ensino do Evangelho. E quem que vai te ensinar? Eu, como pastor, vou ter que ensinar para as ovelhas, mas eu também um dia vou ter que sentar e ensinar para o meu filho. Lucas capítulo 15 vai falar que pecadores e publicanos se aproximaram de Jesus para ouvir. Olha, presta atenção, pecadores e publicanos se aproximaram de Jesus para ouvir. E os fariseus e mestres da lei se aproximaram para criticar. Existem dois tipos de pessoas que podem se aproximar de Deus. De que lado você está? Daqueles que se aproximam a Deus porque tem muito para falar para Deus, como já disse, talvez reclamar, se auto-justificar, de que as coisas são difíceis, de que realmente a palavra de Deus não faz muito sentido. Ou você está do lado de pessoas que se aproximam de Deus porque tem muita coisa que ainda precisam ouvir e entender. Lembrando de que para nós ouvir, devemos ficar calados. É preciso dar voz bem alta para a palavra de Deus. E para que a palavra de Deus possa falar alto no meu coração, eu preciso ficar em silêncio. Por que você acha que todos nós somos motivados a termos um momento de hora silenciosa ou devocional? Se você está precisando de orientação para a sua vida, então você precisa dar lugar a uma coisa: ao silêncio. Ao silêncio que permite que a palavra de Deus fale alto no nosso coração. Você precisa correr para a palavra de Deus e ver e entender que Ele está direcionando a sua vida. É com a palavra de Deus que a gente consegue transformação na nossa vida, no nosso caráter. É com a palavra de Deus que nós conseguimos desenvolver hábitos espirituais que demonstram os verdadeiros frutos de uma vida do Evangelho, conforme o Evangelho. Então, para terminar, entenda e perceba que a vida cristã, a diferença do filosofismo, é um conhecimento que tem efeitos práticos. É visível, tem resultados, mas esses resultados somente virão a acontecer para aquele que guarda no coração a sua palavra, a palavra de Deus. Uma ilustração para você meditar nessa semana. Se você olhar lá no capítulo 11 de Gênesis, deixa eu ver se não estou errando aqui, tá bom? Eu queria falar sobre a genealogia de Adão, só para você perceber uma coisa. Qual que é o resultado de uma vida com pecado?
o salário do pecado é a morte. Pois é. Gente, você lê Gênesis capítulo 11, de fato, verso 10 em diante, e você vai ler a descendência de Sem. Mas era outro que eu queria ver, de fato, o capítulo 5, capítulo 5 de Gênesis. Isso aí, é outra genealogia. Se você ver a genealogia de Gênesis capítulo 5, 1 em diante, você vai ver que todos os homens viveram e morreram. Porém, Enoque não morreu. Tá? Um dos descendentes de Adão não morreu. Ele não passou pela morte. E sabe o que mais chama atenção nesse texto quando você abre? Que quando você vê por que Enoque foi levado para o céu, e no verso 24 ele diz assim: Enoque andou com Deus. Simplesmente porque Enoque andou com Deus. Não estou dizendo que talvez você não morra, tomara que não. Tomara que não, tomara que Cristo volte antes. Mas o conhecimento e a prática do Evangelho, o dia a dia na vida, o entendimento dele, o se apegar a ele, promete vida. Andar com Deus é andar do lado da vida. Por isso, andar com Deus quer dizer andar como Ele andou. Viver como Ele viveu. Agir como Ele agiu. Você quer andar como Cristo? Na palavra de Deus, você tem muitas coisas que falam sobre qual é o caráter de um cristão. E o que Deus espera de você e de mim. Então, gostaria que você não somente ouça essa mensagem, senão você entenda de que a vida cristã é uma vida prática, uma vida de ação, uma vida onde muda a minha maneira de pensar, onde já não procuro os meus próprios interesses, onde agora eu caminho para Deus, onde eu não vivo para ganhar a vida, eu vivo para servir os outros, onde eu abro mão de quem eu sou a cada dia, onde meu velho homem, ele é morto a cada dia, e quem assume o controle da minha vida é Cristo Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós acabamos de ouvir, Senhor, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que traz salvação, que traz fé, amor, esperança, mas que também deve dar frutos. E a salvação, Senhor, ela vem pela fé, simplesmente pelo ouvir e acreditar que Cristo é o único e suficiente Salvador. Mas uma vida cristã, uma vida de verdade, uma vida guiada pelo Senhor, uma vida onde meu coração está totalmente entregue, a minha mente, as minhas ações, as minhas palavras, os meus pensamentos estão totalmente entregues àquele que é o Senhor e dono da minha vida. E para que isso aconteça, eu devo entender o Evangelho, para poder viver, para poder ter uma ética, uma moral cristã. Eu preciso entender o que significa viver como Cristo viveu, andar como Ele andou. Pai, se existem pessoas que estão sendo encorajadas por meio dessa mensagem a mudar o rumo da sua vida, abre as suas mentes, o seu coração. Permite, Senhor, que elas possam buscar a Tua Palavra, sentir a necessidade de entender mais de Ti, Te conhecer mais, porque à medida que nós conhecemos a Tua Palavra é que a gente sabe o que nos espera, é que a gente sabe o que nos aguarda, é que a gente sabe quais são os nossos direitos, as nossas obrigações como filhos de Deus. Abençoa as nossas vidas. Permite, Senhor, que essa carta de Paulo aos Colossenses
possa demonstrar, Senhor, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, que não existe o conhecimento superior que só alguns atingem. Que a Tua palavra está aberta para todo aquele que ama ouvir o Senhor. Porque o Senhor quer ser dono da nossa vida em todas as esferas dela. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a nossa semana, guarde, Senhor, a nossa vida do homem mau, nos guarda também, Senhor, de toda essa doença aí que paira sobre nós nesse momento, dessa pandemia, das necessidades que são consequência dela. Supre, Senhor, todas as necessidades de fato, supre, Senhor, toda, Senhor, dificuldade que nós tenhamos. Vem, Senhor, nos cobrir com as Tuas asas. Cuida dos nossos irmãos que estão doentes. Cuida, Senhor, de pessoas de maior idade que sofrem com dor, com ansiedade. E até jovens, Pai, jovens ou adultos, Pai, que sofrem com ansiedade, frustração, com dor, com talvez algum sentimento de perda. Consola, Senhor, com a Tua graça e com Teu amor. E que em tudo isso, Pai, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua semana. Um abraço.